Coringa. Há figuras que habitam o imaginário coletivo como sombras eternas. Personagens que transcendem o entretenimento e se tornam espelhos distorcidos da nossa própria humanidade. O Coringa é um desses seres, um símbolo do caos, da loucura e da degradação moral. Ele não é apenas o vilão de uma história em quadrinhos. Ele é o produto final de uma sociedade em colapso. Um reflexo cruel de tudo que tentamos esconder sob a fachada da civilização. Neste episódio, vamos descer juntos ao abismo. Vamos explorar a psique de um dos personagens mais enigmáticos, controversos e assustadoramente humanos da ficção moderna. E talvez, ao final, não sejamos mais os mesmos. Porque o Coringa não apenas entretém, ele confronta, ele questiona, ele perturba. E sua origem, suas dores, sua transformação nos forçam a encarar o que existe de mais obscuro em nós mesmos. A história do Coringa já foi contada de diversas formas. Cada versão traz nuances diferentes, camadas inéditas, abordagens que revelam o quanto esse personagem é versátil, mutável e aterradoramente real. Mas hoje não vamos nos deter nas versões caricatas. Não vamos rir com o palhaço de rosto branco. Vamos explorar a encarnação mais sombria, mais crua, mais humana do Coringa. Aquela que não depende de superpoderes ou de universos alternativos. Aquela que se aproxima perigosamente do mundo real. Estamos falando da representação que ganhou vida no filme Joker, de 2019, interpretado de forma visceral por Joaquin Phoenix, e também das sombras deixadas por Heath Ledger em sua atuação inesquecível em The Dark Knight. Nessas versões, o Coringa não é apenas um vilão. Ele é uma vítima do mundo, uma vítima que escolheu se tornar carrasco. Antes de ser chamado de Coringa, ele era apenas um homem. Um homem comum, esquecido pelas instituições, ignorado pela sociedade, humilhado diariamente. No filme de 2019, seu nome é Arthur Fleck. Ele vive em Gotham, uma cidade fictícia, mas que espelha de forma brutal as mazelas do nosso tempo. Pobreza, desigualdade, abandono social, violência urbana. Arthur é um comediante fracassado, com um distúrbio neurológico que o faz rir em momentos inapropriados. Ele cuida da mãe doente, tenta sobreviver num sistema que o rejeita, que o marginaliza, que o ridiculariza. E pouco a pouco, cada porta que se fecha, cada gesto de desprezo, cada humilhação cotidiana vai construindo o monstro. Mas o que realmente transforma Arthur em Coringa não é um único evento traumático. É a soma de todos eles. É a sucessão ininterrupta de desprezos, de falhas institucionais, de desumanização. Ele é espancado no metrô. É demitido injustamente. É abandonado pelo sistema de saúde mental. Descobre que sua mãe mentiu sobre sua origem. Perde o pouco que tinha. E então, pela primeira vez, reage. Pela primeira vez, escolhe não ser mais a vítima. E o que nasce desse rompimento é uma nova entidade. Uma entidade que não busca redenção, que não quer perdão, que não tem mais medo. O Coringa emerge não como um erro, mas como uma resposta, um grito de revolta, uma encarnação do colapso emocional e social. O mais perturbador dessa história é o quão real ela parece. O filme é dolorosamente verossímil. Gotham poderia ser qualquer grande cidade do mundo. Arthur poderia ser qualquer indivíduo invisível na multidão. E é justamente isso que torna sua transformação tão impactante. Porque ela não exige superpoderes, mutações ou alienígenas. Ela exige apenas indiferença, apenas abandono, apenas uma sociedade suficientemente doente para não perceber que está criando seus próprios monstros. Mas não é só o filme de 2019 que mergulha na escuridão da alma humana. Heath Ledger, em sua interpretação no filme de 2008, trouxe à tona um Coringa ainda mais imprevisível. Um agente do caos, sem passado definido, sem propósito claro, sem limites.
Um personagem que não busca dinheiro, poder ou fama. Ele quer apenas ver o mundo queimar. Sua mente é um labirinto de insanidade estratégica. Ele não mata por prazer. Ele mata por convicção. Ele acredita que a ordem é uma ilusão, que a moralidade é uma farsa, e que diante do medo, todos nós somos bestas egoístas disfarçadas de civilizados. Essa filosofia sombria, quase nihilista, faz do Coringa de Ledger uma das figuras mais inquietantes da cultura pop. Não porque ele é assustador, mas porque ele é coerente em sua loucura. Porque ele faz sentido, mesmo quando tudo nele deveria ser ilógico. O impacto dessas duas versões do Coringa transcende o cinema. Psicólogos, sociólogos, filósofos se debruçaram sobre o personagem. Tentaram entender por que ele nos fascina tanto. Por que sentimos empatia por alguém tão quebrado? Por que, em algum nível profundo, compreendemos suas dores? A resposta pode estar no fato de que o Coringa, por mais extremo que seja, representa algo universal: o limite. Todos temos um limite, um ponto de ruptura, uma linha tênue entre a sanidade e a loucura. E o Coringa vive além dessa linha. Ele nos lembra que o caos está sempre à espreita, que ninguém está completamente seguro, que a queda pode começar com um tropeço sutil. Em termos simbólicos, o Coringa representa o arquétipo da sombra, como definido por Carl Jung. A parte de nós que rejeitamos, que escondemos, que negamos. Ele é o lado reprimido do ser humano. E quando essa sombra não é reconhecida, ela se fortalece nas profundezas. E um dia explode. Arthur Fleck é a sombra não apenas de Gotham, mas de toda a sociedade moderna. Ele não nasceu mal, ele foi empurrado, moldado pela negligência, pela violência, pela ausência de empatia. E quando finalmente se transforma, não quer mais ser invisível. Ele quer ser visto, quer ser ouvido, quer existir, nem que seja como o arauto do fim. Muitos argumentam que o filme romantiza a loucura, que torna um criminoso em mártir. Mas talvez essa leitura seja superficial. O filme não justifica os atos do Coringa. Ele os explica. Ele mostra que todo colapso tem um contexto, que todo vilão tem uma origem, e que ignorar as causas é perpetuar o ciclo. A verdadeira mensagem está no desconforto que sentimos, no espelho que o filme nos coloca diante dos olhos. Porque em Arthur Fleck, vemos não apenas um palhaço trágico, vemos os reflexos de um sistema falido, de uma sociedade que falha com os seus, que cala os frágeis. O Coringa, portanto, não é apenas um personagem. Ele é um sintoma, um aviso, uma cicatriz aberta. E sua história, por mais ficcional que pareça, dialoga com realidades brutais. Quantos Arthurs existem nas periferias do mundo? Quantas vozes estão sendo caladas pela burocracia, pela desigualdade, pelo preconceito? Quantas vidas estão a um passo do abismo, esperando apenas mais uma decepção para cair? Essa é apenas a primeira parte da jornada. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais a transformação do personagem, os impactos sociais do seu surgimento e a maneira como ele influencia e reflete o mundo à sua volta. Porque o Coringa não pertence apenas às telas. Ele vive nos subterrâneos da realidade, e ignorá-lo é escolher não ver o que já está à nossa volta. Ele observava o mundo como quem assiste a um espetáculo grotesco encenado sem plateia. A cidade pulsava, indiferente à sua presença, como um corpo doente que se recusa a perceber a infecção que o corrói por dentro. Gotham, para o Coringa, nunca foi um lar. Foi uma ferida aberta, e ele, uma consequência inevitável. Desde o início, nunca se tratou apenas de caos ou riso. Havia dor. Uma dor cravada nos ossos, no olhar, nas memórias fragmentadas que zumbiam como fantasmas entre sorrisos disformes e maquiagens borradas. Cada risada era uma faca, cada silêncio, um grito abafado. Ele se levantava dia após dia, com o peso de ser ignorado, invisível, esmagado por um sistema que prometia salvação, mas servia apenas opressão. O Coringa não nasceu do acaso.
Ele foi moldado, forjado nas ruas cinzentas e nas entrelinhas de um abandono institucional. A cada passo, Gotham falava com ele em murmúrios distorcidos, como se gargalhasse de sua miséria. As luzes dos becos pareciam zombar, e os olhares nos metrôs sempre desviavam, como se sua presença fosse incômoda demais para ser notada. Mas então ele aprendeu. Se não podia ser amado, seria temido. Se não podia ser ouvido, faria o mundo gritar. O estopim foi silencioso, um empurrão no vagão lotado, um riso despretensioso que transbordou em violência. Um momento em que todo o mundo assistiu, não por compaixão, mas por horror. E naquele instante, ele sentiu pela primeira vez que existia, que estava vivo, que era alguém. O caos lhe deu identidade. A anarquia, propósito. Ele caminhava pelas ruas com a postura de um dançarino, envolto em um balé macabro de ruínas sociais. Cada movimento era calculado, mas ao mesmo tempo livre de qualquer expectativa. Porque ele havia rompido com o mundo, com suas regras, com seus filtros morais. Era agora uma força da natureza, incontrolável, imprevisível, inconveniente. Ao enfrentar os poderosos, não buscava justiça, buscava exposição. Desnudar a hipocrisia dos que se escondiam atrás de ternos, cargos e sorrisos políticos. Expô-los como os verdadeiros palhaços daquele espetáculo decadente que chamavam de civilização. O Coringa não queria destruir o mundo. Ele queria mostrá-lo como ele realmente era. E por isso causava tanto medo. Não por sua violência, mas por sua verdade. Porque em sua loucura havia lógica. Em seu silêncio, uma acusação. Ele era o reflexo mais brutal do que a sociedade se recusa a ver. A miséria emocional, o descaso estrutural, o vazio existencial. Mesmo quando olhava para o espelho e não reconhecia mais o homem que um dia existiu por trás da tinta, havia um estranho senso de paz, porque agora, pelo menos, ele era autêntico. A máscara, ironicamente, revelava mais do que escondia. E aquele sorriso, torto, forçado, trágico, era a única verdade que restava. Ele não nasceu como um símbolo do caos, mas foi moldado por ele, lentamente, dia após dia. Gotham não o criou do nada. Foi a negligência, o desprezo, a violência silenciosa da cidade que o empurrou para o abismo. A cada esquina ignorada, a cada olhar que se desviava, ele absorvia mais da escuridão que escorria pelas calçadas frias. A máscara que hoje aterroriza os becos começou como um disfarce para a dor, uma tentativa desesperada de sorrir quando tudo gritava por dentro. Era um riso sufocado, forçado, uma gargalhada que escondia gritos. E Gotham, indiferente, assistia, alimentando a criatura que surgia nas sombras. A fome que o movia não era por sangue, mas por significado. Em um mundo que o fez sentir-se invisível, ele queria ser visto, não por piedade, mas por impacto, ser lembrado, mesmo que pelo medo. A tragédia silenciosa de sua vida se converteu em espetáculo. Quando a cidade enfim olhou para ele, já era tarde demais. Não havia mais retorno. Ele já havia cruzado o ponto em que a dor se transforma em riso e o desespero se converte em revolta. Naquele palco de concreto, sua atuação final não buscava aplausos, mas sim um espelho onde todos vissem a podridão que ajudaram a criar. O caos tornou-se sua linguagem, não pelo prazer da destruição, mas pela lógica invertida de um mundo que ignorava os frágeis. Cada ação sua era uma resposta distorcida à negligência coletiva. Ele não queria o controle. Queria desmantelar a ilusão de que havia controle. Mostrava que, sob a superfície polida da civilização, existia apenas medo, insegurança e desordem. Ao explodir as regras, ele expunha a hipocrisia das instituições. Tornava-se, assim, um espelho quebrado, refletindo fragmentos de uma sociedade em ruínas. A violência não era gratuita, era simbólica, uma linguagem para quem nunca teve voz.
Com um simples sorriso pintado no rosto, ele revelava o horror que o silêncio causava. A maquiagem não escondia sua identidade, a revelava. Cada traço no rosto era um corte emocional exposto. A gargalhada não era felicidade, mas um desabafo, um colapso transformado em som. Ele não era um monstro criado da loucura, mas um resultado de pequenas tragédias somadas ao longo de uma vida inteira. Quando se apresentava diante das câmeras ou nas ruas, era a dor coletiva da cidade gritando através de sua presença. E por mais que negassem, todos o entendiam em algum nível, pois todos carregam feridas invisíveis. A diferença é que ele decidiu mostrá-las ao mundo. Havia algo hipnotizante em sua presença. Não era apenas o olhar vazio ou o sorriso grotesco, mas a maneira como caminhava entre o absurdo e o real com total naturalidade. Ele compreendia o medo como poucos, porque o havia sentido em sua forma mais crua. Mas ao contrário de muitos, ele não recuava diante dele. Transformava o medo em ferramenta, em arte. Onde outros gritavam por socorro, ele sussurrava piadas. Onde havia pânico, ele plantava ironia. Sua mente, dilacerada por memórias fragmentadas, era também um campo fértil para uma lógica que só fazia sentido dentro do caos. Não era um plano, era uma filosofia. Destruir para expor, ferir para mostrar onde estava a ferida maior, ridicularizar a dor até que ela se tornasse o único som compreensível em uma cidade que já não ouvia ninguém. Enquanto a cidade dormia sob a falsa segurança da rotina, ele estudava seus padrões, seus rituais vazios, suas ilusões de controle. Sabia que bastava um empurrão para que tudo ruísse, e assim o fez. Não com bombas, mas com símbolos. Não com discursos, mas com risos. Ele era um lembrete constante de que a civilização é uma casca frágil, sustentada por acordos invisíveis que podem ser desfeitos com um gesto. Não buscava aprovação, apenas reação. Cada ato seu era um golpe contra a apatia. Não importava o custo. O mundo precisava ver o que fingia ignorar. Que o mal não vem apenas de monstros, mas de negligências diárias, de covardias silenciosas, de olhares que escolhem não enxergar. A maquiagem escorrendo, a risada entrecortada pela respiração ofegante, a postura descompassada. Tudo nele parecia improvisado, mas carregava uma precisão assustadora. Ele era o produto final de uma fórmula que ninguém quis admitir. Sofrimento mais invisibilidade, mais desprezo, igual caos. Uma equação que a cidade teimava em ignorar, mas que agora se tornava inegável. Ele não pedia justiça, ele exigia atenção. E conseguia. Porque, no fundo, sua loucura tinha um eco estranho de verdade. Cada gesto violento era um espelho apontado para a hipocrisia coletiva. Cada crime, um questionamento. E a pergunta pairava, cortante como lâmina: quem realmente é o vilão? A cidade que ele desafiava não era feita apenas de concreto e vidro, mas de máscaras. Máscaras de moralidade, de ordem, de civismo, todas frágeis diante de sua presença. Ele não destruía edifícios, mas desnudava consciências. Enquanto os jornais tentavam classificá-lo como maníaco, lunático ou terrorista, ele ria, porque sabia que, no fundo, cada rótulo era uma tentativa desesperada de não enxergar a verdade incômoda. Ele não era apenas o produto de um colapso, mas seu reflexo. A sociedade que o criou preferia ignorá-lo quando gritava por ajuda, mas agora o temia quando ria em desespero. Sua existência era a resposta a perguntas que ninguém queria fazer. Era o grito de uma dor antiga, moldada pela exclusão, pelo abandono, pela constante humilhação. Nos becos esquecidos, nos corredores dos hospitais mentais, nos quartos abafados onde vozes ecoam em silêncio, ele foi construído peça por peça. E quando finalmente emergiu, não o fez com vingança, mas com propósito. Queria mais do que caos. Queria que sentissem o que ele sentiu. Que o desespero se tornasse coletivo. Que a ordem se tornasse caricatura. Que o riso substituísse o choro, não como alívio, mas como denúncia.
porque rir da tragédia era sua forma de sobreviver a ela. E quanto mais tentavam silenciá-lo, mais alto ele ria, porque o silêncio sempre fora sua prisão. Agora, o som da loucura era sua libertação. As ruas, antes previsíveis, se tornaram um tabuleiro imprevisível. A cada esquina, a cada anúncio, a cada notícia, ele plantava dúvidas. O medo deixava de ser apenas sobre o que ele faria, mas sobre o que ele revelaria. Porque sua maior arma não era a violência, mas a exposição. Mostrava como a linha entre o herói e o monstro era fina. Como a moral podia ser dobrada sob a pressão do desespero. Como diante do caos, até os mais corretos podiam se corromper. Não buscava aliados. Sabia que a solidão era seu único lar verdadeiro. Mas queria plateia, queria olhos. Porque, ao ser visto, ele forçava o mundo a se ver. Nada era por acaso. Cada ação carregava múltiplas camadas. Um banco não era apenas roubado, era escancarado como símbolo de ganância. Um apresentador de TV não era apenas eliminado, era desmascarado como farsa. Um político não era apenas criticado, era ridicularizado até que sua autoridade se dissolvesse no riso. Ele não queria destruir o sistema com força bruta, mas desmoroná-lo com sarcasmo, e o fazia com maestria, porque entendia que às vezes tudo o que o poder teme não é uma bala, mas uma piada bem contada, e ele era o mestre da sátira final. O Coringa caminhava pelas ruas como quem atravessa um palco, cada passo ensaiado, cada olhar calculado, mas ao mesmo tempo movido por uma espontaneidade que desafiava qualquer lógica. Ele não precisava de armamento sofisticado, nem de tecnologia de ponta, bastava-lhe um fósforo e uma ideia. E o mundo ao seu redor tremia, não por medo da morte, mas pela revelação que carregava, porque cada ação sua era um espelho, um reflexo torto, mas fiel, do que as pessoas preferiam esconder sob suas gravatas, seus crachás e suas palavras bonitas, e quando ele sorria, não era por felicidade, mas por constatar que a verdade era mais assustadora que qualquer explosivo. Em sua mente, não havia planos a longo prazo, apenas uma dança constante entre o absurdo e o necessário, porque para ele o caos não era desordem, era equilíbrio, era a chance de todos começarem do zero, sem máscaras, sem títulos, apenas com o que restava quando o sistema caía, e o sistema sempre caía, às vezes em silêncio, às vezes com fogos, mas sempre caía, e ele era apenas o maestro de uma sinfonia que já estava escrita. Apenas esperava alguém corajoso o suficiente para tocá-la. Ele não falava sobre justiça, porque justiça, para ele, era só um conceito inventado pelos que detêm o poder para manter os outros em silêncio. Não buscava vingança, porque vingança é pessoal, íntima. E o que ele fazia era público, era coletivo, era um espetáculo de desconstrução. Um manifesto vivo contra a hipocrisia institucionalizada. Sua guerra era contra a mentira que sustentava a aparência de normalidade. E cada vez que o mundo tentava corrigi-lo, ele se tornava ainda mais claro em sua missão, como se dissesse em silêncio que não se pode curar uma ferida cobrindo-a com maquiagem. Não importava quantas vezes tentassem capturá-lo, isolá-lo, silenciá-lo, porque ele não precisava estar presente fisicamente para existir. Seu legado se infiltrava nas rachaduras da cidade, nos suspiros de quem já não aguenta mais, nas mãos trêmulas de quem segura um bilhete de despejo nos olhos vazios, de quem acorda sem esperança, e ali, nesses lugares sombrios onde ninguém olha, é onde ele vive de verdade. Não como vilão, mas como lembrança, como sussurro, como alerta. E por isso ele não morre, porque não é apenas um homem, é uma ideia. E ideias não se algemam, não se internam, não se apagam com um tiro. Porque ideias nascem do desespero, da injustiça, da ausência. E enquanto houver um só ser humano ignorado pelo sistema, haverá espaço para ele, não como salvador, mas como espelho, como lembrete do que pode acontecer
quando o mundo vira as costas por tempo demais. Quando ele falava, não precisava gritar. Suas palavras não vinham carregadas de ódio, mas de algo ainda mais perigoso, vinham revestidas de lucidez. Uma lucidez que incomodava, que feria, que fazia as pessoas olharem para dentro e enxergarem aquilo que evitam a vida inteira. E era isso que o tornava tão temido. Não sua risada, nem sua aparência, mas sua capacidade de arrancar a verdade à força, como quem arranca uma máscara costurada à carne, porque no fundo todos sabiam que ele estava certo. E isso era insuportável. Ele não queria ser entendido, porque ser entendido significava ser limitado, encaixotado, rotulado, e ele não era nenhuma dessas coisas. Ele era fluido, inclassificável, um reflexo do colapso de um mundo que preferia não escutar. E por isso seus atos não seguiam lógica, não tinham explicação racional, porque não se tratava de fazer sentido, mas de provocar sensação, incômodo, ruptura. Cada bomba, cada riso, cada palavra era um corte no tecido da realidade, uma brecha por onde a verdade escorria lentamente, manchando tudo de cinza, desfazendo as cores falsas de um mundo preto no branco. Enquanto os outros planejavam salvar a cidade, ele apenas queria mostrá-la como ela realmente era. Não uma metrópole de heróis e vilões, mas um organismo doente, onde cada engrenagem girava à custa do sofrimento de muitos. E ele não era o vírus, era o sintoma, era a febre que avisa que algo está muito errado. E por mais que tentassem calá-lo, cada tentativa só tornava sua presença mais sólida, mais urgente, porque ele não precisava de plateia para existir. Bastava um silêncio, uma dor, uma injustiça não dita, e ali ele surgia, com o sorriso de quem já não tem nada a perder. Sua origem pouco importava. Não era o passado que o definia, mas o presente que ele rasgava com suas ações. Porque o que ele fazia não era sobre vingança nem redenção, era sobre revelação, sobre forçar o mundo a olhar para si mesmo sem filtros, sem discursos ensaiados, sem heróis de fachada. E por isso ele não tinha aliados nem inimigos, apenas figurantes em seu grande espetáculo, todos movidos por suas próprias mentiras. Todos desesperados para manter de pé aquilo que já desmoronou por dentro há muito tempo. Ele não era apenas o produto do caos, ele era o caos com propósito, uma tempestade que não pede licença, um vendaval que arranca as fachadas para mostrar as rachaduras, e quando a cidade dormia em paz, ele vinha lembrar que essa paz era comprada, construída sobre o medo, sobre o controle, sobre o esquecimento, e por isso seu riso ecoava não como zombaria, mas como o hino, um hino para aqueles que nunca tiveram voz, para os invisíveis, os descartáveis, os esquecidos, que viam nele não um monstro, mas alguém que finalmente gritava tudo aquilo que eles sempre quiseram dizer, mas nunca puderam. As ruas que ele caminhava pareciam responder ao seu silêncio, como se cada passo marcasse um compasso novo no colapso da cidade. Os postes tremeluziam não por falhas na eletricidade, mas por medo. Os becos pareciam conter a respiração, porque até os cantos mais escuros sabiam que ele carregava algo que ninguém conseguia conter. Um olhar que atravessava as fachadas, que via os ossos por baixo do verniz, que identificava a dor por trás do sorriso, e era essa a habilidade que o tornava perigoso, não as armas que carregava, mas o espelho que ele oferecia, refletindo não o que as pessoas queriam ver, mas o que elas sempre tentaram esconder. Ele nunca precisou levantar a voz, porque sua presença falava mais alto que qualquer grito. E mesmo aqueles que o odiavam, que desejavam vê-lo apagado da existência, no fundo sabiam que ele era necessário, como a febre que denuncia a infecção, como o terremoto que revela as fundações podres de uma construção aparentemente sólida. Ele era o barulho, depois do silêncio forçado. Era o colapso. Depois da repressão, era o grito que ecoa quando todos estão ocupados demais, fingindo que está tudo bem. E por isso ele não buscava vingança, nem glória, nem redenção. Buscava apenas coerência num mundo incoerente, verdade numa sociedade viciada em mentiras bonitas.
As palavras que saíam de sua boca tinham o peso de uma confissão coletiva. Cada frase que dizia era uma ferida reaberta, um segredo arrancado à força. Ele não oferecia respostas, oferecia desconforto, porque ele sabia que o desconforto era o único motor real de transformação. E por isso sua guerra não era contra pessoas, mas contra ilusões. Ele atacava as ideias que sustentavam o teatro, os pilares do faz de conta, os heróis de papel, os sorrisos de propaganda. Ele era o incêndio num mundo de palha, o vendaval num castelo de cartas, e sabia que quanto mais tentassem apagá-lo, mais visível ele se tornaria. Não havia planejamento detalhado, nem esquemas meticulosos. Havia apenas um instinto quase selvagem, mas ao mesmo tempo assustadoramente lúcido. Uma espécie de bússola interna que apontava sempre para onde a ferida era mais profunda. E era ali que ele cravava sua presença. Ali que ele sorria. Ali que ele dizia aquilo que ninguém queria ouvir. Não para convencer, mas para perturbar, para rasgar o véu da normalidade, para mostrar que tudo aquilo que chamavam de ordem era apenas um estado temporário de negação coletiva, e que por trás dessa ordem, o caos aguardava pacientemente sua vez. E quando a cidade finalmente admitia sua fragilidade, quando as autoridades tropeçavam em suas próprias palavras, quando os heróis hesitavam diante da complexidade, era ali que ele surgia como uma presença inevitável. Não como um erro do sistema, mas como a consequência direta de sua hipocrisia. Como a voz que sempre foi ignorada até se tornar impossível de calar. E assim ele seguia, não como um personagem, mas como uma força viva que não podia ser controlada, apenas compreendida. E quem ousasse olhar nos seus olhos veria mais do que loucura, veria clareza, uma clareza tão violenta e honesta que muitos preferiam continuar cegos. Ele jamais precisou de seguidores, porque onde ele passava, as ideias se espalhavam como um vírus invisível, penetrando nas mentes cansadas de fingir, nas almas exaustas de manter a fachada, nos corações que batiam rápido demais por viverem na tensão constante de parecer normais. Ele não obrigava ninguém a segui-lo, apenas despertava neles algo que sempre esteve ali, um sussurro incômodo que dizia que o mundo não era justo, que o bem nem sempre vencia, que os bons eram esmagados e os maus recompensados. E quando esse sussurro se tornava um grito, já era tarde demais. O caos já havia encontrado seu caminho. As autoridades se esforçavam para conter os danos, para enquadrá-lo dentro de categorias entendíveis. Chamavam-no de lunático, de terrorista, de aberração. Mas nada disso o atingia, porque ele não se via como indivíduo, e sim como reflexo, como sintoma, como um espelho quebrado que ainda assim mostrava a imagem real. E era essa consciência que o tornava invencível, porque ele não desejava viver nem temia morrer. Apenas queria que a verdade aparecesse, ainda que envolta em chamas, ainda que coberta de sangue, porque ele acreditava que só quando tudo ruísse, as pessoas enfim seriam livres para começar de novo. O riso que escapava de seus lábios não era o de um palhaço. Era o de alguém que já viu o fundo do abismo e aprendeu a dançar sobre ele. Era uma gargalhada amarga, carregada de ironia, como quem observa uma tragédia se repetir pela milésima vez. E ainda assim se surpreende com o quanto todos fingem que é novidade. E era esse riso que deixava os outros desconcertados, porque ele não ria para zombar, mas para sobreviver, para não explodir diante da brutalidade silenciosa da realidade, para manter-se inteiro num mundo que se desfazia todos os dias diante dos olhos cansados da multidão. Ele andava pelas ruas como um fantasma consciente, como uma presença que jamais poderia ser ignorada, e mesmo quando não estava presente, sua sombra pairava sobre cada decisão, sobre cada olhar, sobre cada mentira repetida como verdade. Ele havia se tornado um símbolo, não por vontade, mas por inevitabilidade.
Um ponto de ruptura que ninguém conseguia apagar da memória coletiva, porque todos, no fundo, sabiam que ele era o que acontecia quando a dor se acumulava demais, quando o silêncio era imposto por tempo demais, quando a injustiça deixava de ser exceção e passava a ser norma. Os jornais falavam dele com medo, tentando sempre reduzi-lo a um fenômeno isolado, a uma anomalia, mas era inútil, porque sua existência era a prova de que algo muito maior estava errado. E isso assustava mais do que qualquer crime, mais do que qualquer explosão. Porque enquanto ele estivesse solto, a mentira da estabilidade estava em risco, e era por isso que tentavam detê-lo com tanta força, porque sabiam que o problema não era ele, era o que ele revelava, era a verdade que vinha à tona em seu rastro, era o desconforto que ele causava em quem ainda tentava fingir que tudo estava no controle. Quando finalmente alguém olhava nos olhos dele por tempo suficiente, via algo que não era apenas loucura ou maldade, via ausência, um tipo de vazio que não implorava por preenchimento, mas que transbordava, contaminando tudo ao redor, com a certeza de que a ordem era apenas uma ilusão frágil, sustentada pelo medo e pela repetição. Ele não precisava explicar isso com palavras. Sua presença era um manifesto. Sua respiração era subversão. Ele não desejava convencer. Desejava que cada um encarasse aquilo que mais temia dentro de si. E ao fazer isso, ele os libertava de um modo cruel, porém real. Não havia método aparente em sua destruição, mas havia uma lógica visceral. Ele atingia sempre onde doía mais, não nos corpos, mas nas crenças, nos sistemas, nas certezas. E por isso cada ação sua era tão eficaz, porque não era aleatória, era cirúrgica. Ele destruía símbolos e instituições como quem arranca máscaras, e ao fazê-lo forçava a cidade a encarar sua própria hipocrisia, sua própria podridão disfarçada de virtude. E por mais que gritassem que ele era um monstro, muitos viam nele o que sempre desejaram ser e nunca puderam, porque o mundo os havia domesticado. Domesticado com medo, culpa e obediência. Enquanto os políticos faziam discursos prometendo justiça, ele sorria porque sabia que tudo aquilo era encenação, que o sistema nunca fora justo e que cada palavra dita ao público era moldada para manter a farsa. Ele ria porque via o teatro em toda parte, nas leis, nas religiões, nos lares, nas escolas, e porque sabia que a única maneira de escapar da loucura era abraçá-la, não fugir dela, não negá-la, mas fazer dela um abrigo, um palco, uma arma. E nesse palco improvisado, onde a realidade e a loucura se confundiam, ele se tornava rei. Não por autoridade, mas por inevitabilidade. Muitos tentavam decifrá-lo como se fosse um enigma, mas ele era um reflexo. E por isso era tão assustador, porque não havia respostas fáceis, não havia origem única. Ele era a soma dos erros, dos traumas, das mentiras repetidas até se tornarem tradição. Ele era o que acontece quando ninguém ouve os gritos silenciosos, quando as instituições falham e as pessoas fingem que está tudo bem. Ele era o filho do descaso, e por isso não podia ser vencido com força nem com lógica, porque enquanto o mundo mantivesse suas estruturas corrompidas, ele teria espaço, ele teria propósito, ele teria voz. Cada passo seu era imprevisível, porque ele não estava preso a planos. Ele não precisava de roteiro. Ele era o próprio roteiro escrito em tempo real com o sangue dos que insistiam em fingir que a vida podia ser vivida como se fosse um manual de instruções. E por isso ele dançava, ele ria, ele chorava, tudo num só gesto, porque não havia mais fronteira entre emoção e ação, entre trauma e resposta. Tudo nele era intensidade. Tudo nele era catarse, e ao mesmo tempo que destruía, expunha a fragilidade das certezas que os outros tanto protegiam, como se fossem armaduras feitas de papel molhado. E quando finalmente o silêncio se instalava após o caos, quando as sirenes calavam, quando os telões apagavam suas luzes vermelhas e a cidade parecia recuperar o fôlego, era ali que ele permanecia mais presente, porque sua essência não dependia da destruição em si, mas daquilo que deixava nos corações e mentes dos que assistiam, dos que sobreviveram,
dos que tentavam seguir como se nada houvesse mudado, mas sabiam, no fundo sabiam, que ele havia tocado algo que não podia mais ser ignorado, algo que não se apagava com tempo ou distância, algo que ficava, que se infiltrava como uma dúvida sussurrada, no meio de uma certeza repetida por gerações. Ele não precisava de aplausos, tampouco de reconhecimento. Sua vitória estava em ver a máscara social se romper, mesmo que por segundos, em provocar aquele olhar perdido nos olhos de um cidadão comum que, diante do absurdo, percebia o quão perto estava de cruzar a linha, o quão tênue era o limite entre o normal e o abismo. E por isso ele não era um vilão tradicional. Não desejava conquistar o mundo. Ele queria desfigurá-lo até que o mundo se olhasse no espelho e não se reconhecesse mais. Até que cada sorriso forçado desabasse, cada discurso político tremesse, cada homem de terno se lembrasse que por baixo da gravata havia um pescoço frágil, mortal, vulnerável. Havia algo de profético em sua presença, como se cada gesto seu fosse um presságio, uma revelação, não para o futuro, mas para o presente disfarçado, o presente enterrado sob anos de repressão emocional, moralismos ocos, convenções herdadas de pais para filhos, como se fossem verdades eternas. Ele zombava disso, cuspia nisso, e por mais que o mundo reagisse com fúria, também havia fascínio. Porque ele encarnava o que tantos queriam dizer e não podiam. Ele era o grito que não se soltava, a raiva que não se justificava, a angústia que não se explicava. E por isso era amado e odiado, temido e seguido. Porque onde há verdade crua, há inevitavelmente conflito. E então, quando tudo parecia ter passado, quando os jornais já não o estampavam com tanto fervor, quando novos escândalos e tragédias ocupavam o palco, ele ainda estava lá, não no centro, mas nos cantos, nas frestas, nos corredores escuros da mente daqueles que um dia o viram, o ouviram, ou apenas sentiram sua presença como uma sombra que se arrasta lenta e silenciosamente, porque ele não precisava estar diante das câmeras. Ele vivia nas interrogações que deixava para trás, nas cicatrizes que não sangravam, mas coçavam toda vez que a mentira voltava a ser repetida como se fosse paz, como se fosse justiça, como se fosse sanidade. E talvez essa seja a parte mais perturbadora de sua existência. Não o que ele fez, mas o que ele provocou, não os corpos que tombaram, mas os pensamentos que despertaram. Porque se existe algo verdadeiramente perigoso nesse mundo, não é aquele que destrói com pólvora e gasolina, mas aquele que acende um fósforo na escuridão da alma humana e convida todos a olhar para dentro. E ali, naquela chama trêmula, descobrir que o verdadeiro terror não está nas ruas, mas dentro de si mesmo. Agora me diga você que chegou até aqui, que mergulhou neste relato e acompanhou cada passo do caos, cada traço da loucura, cada fragmento de lucidez camuflada em riso insano. Será que você ainda consegue ver o mundo da mesma forma? Será que consegue olhar para as regras, para as instituições, para os rostos sorridentes no noticiário e acreditar que tudo está em ordem? Ou será que algo se quebrou, mesmo que sutilmente, e se quebrou de um jeito que não pode mais ser colado? Talvez você nunca mais veja o Coringa. Mas se olhar fundo nos olhos do mundo, talvez ele esteja lá, rindo baixinho, esperando que você o reconheça.